Bom, a Prefeitura de São Paulo nega qualquer responsabilidade pela proporção que o apagão tomou e pela demora no restabelecimento da energia e diz que a culpa seria da Enel, concessionária italiana responsável pela distribuição de energia em São Paulo através de uma concessão com o governo federal. Agora a gente vai direto para Brasília, começar com o nosso colunista Guilherme Mazieiro para entender como é que se dividem as responsabilidades nesse caso. Grande Maza! O assunto entrou de vez na campanha eleitoral e várias autoridades começaram a se manifestar depois da falta de energia aqui na cidade. Qual é a responsabilidade da Prefeitura, do governo federal, da ANEEL e da Enel nisso tudo, querido? Fala, Cazé. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. De fato, um tema da cidade que toda vez que vem chuva forte, né, em São Paulo, tem esses impactos e vira uma crise, né? Não são só os alagamentos que historicamente atingem São Paulo, mas também a questão energética. E, assim, a gente está falando de vários atores envolvidos, um problema complexo desse dificilmente vai ter uma causa só, né? E agora que deu problema, todo mundo empurra a culpa, passa a responsabilidade, aponta o dedo, porque a gente sabe que filho feio não tem pai, né? Principalmente na política. A hora que tem alguma coisa que está errado, todo mundo trata de achar um culpado para passar a responsabilidade. O pior disso tudo é que sobra conta para a população, que é quem paga uma conta de luz cara, e no fim, né, é quem espera por esse serviço privatizado, um serviço que funcione. Então, para a gente entender esse assunto que está na campanha e entrou um pouco no cotidiano do paulistano mais recentemente, né, eu vou fazer um resgate aqui, não gosto de ficar voltando muito, mas rapidamente para a gente entender como a gente chegou aqui. Então, resumidamente, Cazé, em 1981, São Paulo cria a Eletropaulo, né, e adquire o direito de distribuir energia para o município, para o estado, e aí em 98 a Eletropaulo ela é privatizada. Aí a ANEEL, que é uma agência federal, ela concede para essa nova configuração de empresa o direito de explorar 30 anos a concessão de energia elétrica. Então, de 98 a 2028, essa concessão está vigente. E em 2018, a Enel, que é uma empresa italiana com atuação em diversos países do mundo, ela vence o leilão público que foi posto e assume essa concessão até o final. Então, a Enel está nos últimos anos nessa concessão. Eu falei da ANEEL, então é uma concessão federal, e a ANEEL, que é a agência do governo federal, responsável por regular e fiscalizar o setor elétrico brasileiro, ela que é responsável por acompanhar, vamos falar assim, objetivamente, essa concessão. Então, a ANEEL, ela é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, né, do governo federal, tem o ministro que é indicado pelo presidente, mas o diretor-geral da agência, para ter uma autonomia, para ter condições de trabalhar com independência, ele tem um mandato, né? Ele é nomeado e é indicado pelo presidente da República, passa por sabatina no Senado e aí sim assume o cargo. Então, quem está lá hoje é um diretor, Sandoval Feitosa, ele era diretor, agora é diretor-geral, foi indicado em 2022 no governo Jair Bolsonaro, então ele vai até 2027. Então, é mais ou menos essa, assim, resumidamente, a estrutura que a gente tem hoje, burocrática, né, assim, administrativa, para chegar à luz na casa das pessoas. E aí, a hora que tem um problema dessa magnitude, como a gente já falou, todo mundo começa a achar culpado. Resumindo um pouco do que aconteceu essa semana, o prefeito Ricardo Salles e o governador Tarcísio colocando a culpa na Enel, que Ricardo Nunes, a empresa desculpa. responsável. Prefeito Ricardo Oi, Nunes. desculpa. Eu falei o quê? Desculpa. Ricardo Salles. Não, é o Nunes. Muito bem, obrigado, Cazé. Imagino. Obrigado. Eu fiquei com o nome do Salles aqui na questão climática, mas enfim, obrigado pela correção. Imagino. O prefeito Ricardo Nunes, o governador Tarcísio fazendo críticas à empresa e ao governo federal, né, pelo acompanhamento desse contrato. A empresa, assim, fatalmente, é uma das maiores responsáveis por isso, porque ela que está com essa responsabilidade de entregar esse serviço público e está sendo paga para isso, né, um contrato bilionário. O ministro de Minas e Energia, diante desse cenário todo, Alexandre Silveira, fez postagens no Twitter falando que a ANEEL bolsonarista não deu andamento ao processo de punição da concessão, né? Então, assim, o assunto politizou demais, principalmente porque a gente está nesse período eleitoral. A ANEEL
né, já tinha aplicado multas à Enel, a empresa que está em São Paulo, multas que passam ali de 100 milhões, isso está sendo discutido na justiça, judicializou, e outras notificações que foram enviadas, e aí essa semana o diretor-geral da ANEEL disse que vai enviar uma nova intimação com o relatório ali das falhas do que não está sendo feito pela Enel, e a empresa tem 60 dias para responder esse questionamento. Então tem toda uma burocracia que amarra um pouco, dá alguma segurança jurídica para a concessão, que é muito dinheiro, muito tempo, mas por outro lado, em situações de crise, ela dificulta um pouco esse fluxo, né? Então a gente tem um problema aí, afetou 3 milhões e 100 mil consumidores, né? São pontos ali de energia, e 60 dias para a empresa responder sobre isso. Então, a gente aí vê um pouco dessa politização. E outro ponto que teve essa semana também é o ministro da Controladoria Geral da União, o ministro do governo Lula, Vinícius de Carvalho, que anunciou que vai ser feita uma auditoria sobre a ANEEL, ou seja, o governo, né, o governo federal, o governo Lula, quer fiscalizar o órgão fiscalizador para dar uma resposta sobre o andamento dessa concessão. Então, assim, a hora que deu problema, um problema grave como esse, vira crise, no meio de uma campanha política, todo mundo corre para tentar apagar o incêndio, tirar um pouco sua responsabilidade. Sofre a população, porque no fim da linha é quem é mais afetado diretamente por isso, espera 5, 6 dias para a energia ser religada e todos esses prejuízos. Agora, sobre a prefeitura não tem um vínculo direto com essa concessão, é uma concessão federal, como a gente já falou aqui. A prefeitura cabe outras questões de zeladoria, cuidado com as árvores, um planejamento de gestão de crises, né? Não é a primeira vez que acontece. Pelo menos em novembro do ano passado e no começo desse ano, a gente já teve esses problemas muito semelhantes com o que a gente está vivendo agora, e a gente não viu nada que fosse suficientemente capaz de impedir que esses problemas voltassem a acontecer. Então, são problemas reincidentes, com queda de árvore, dificuldade no atendimento com 56 na prefeitura, a própria questão do trânsito, porque os semáforos ficam desligados, precisa de um planejamento ali, a vazão de água, aí, falando da chuva, né, dos alagamentos. Então, é um problema que sobra para todo mundo e foi completamente politizado no meio da eleição. Então, Nunes explorando muito isso, tentando jogar para o governo federal, o Boulos cobrando uma parte que cabe à prefeitura, e falando que acionou o ministro do governo Lula para pressionar a ANEEL, o governador Tarcísio participando de alguma maneira nesse processo todo. Mas, de novo, Cazé, um momento de crise, um problema desse tamanho, a população, até poucos dias atrás, boa parte da população de São Paulo continuava sem energia. Sim, a população segue sofrendo. Inclusive, a gente vai conversar com a mãe de um menino que depende, né, de aparelhos serem ligados, enfim, ficarem ligados para que ele consiga viver, e passaram momentos de terror.